Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Pinheiro, sou produtor musical, né? Mas antes de tudo, eu sou um artista, né? Sou músico, multi-instrumentista, também sou arranjador, e também sou projetista de equipamentos, né? De áudio, muitos equipamentos aqui do meu estúdio, desse lado de cá, sou eu que projeto. E já estou um bom tempo aí na música, e hoje muito mais dedicado à música instrumental. Maravilha, Eduardo. Olha, é um grande prazer trazê-lo aqui para se apresentar para a gente, né? Eduardo vai fazer uma apresentação musical, mas antes, obviamente, eu quero saber um pouquinho de você. Quero saber como iniciou essa sua trajetória musical, como você se conheceu músico, porque a gente sabe que mais do que vontade de aprender um instrumento, aprender a tocar um instrumento e conhecer música, a gente sabe que também existe um talento, um dom, uma vocação. A música, ela nos toma e nos chama de uma maneira que quem acaba, né, trabalhando com a música, na verdade, sente mais prazer do que qualquer trabalho, né, poderia ser, qualquer ofício, é de fato um viver a música. Como você se percebeu músico pela primeira vez? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Foi o que você falou aí, e pode até eu falar uma coisa aqui e é só assim, ele está querendo se amostrar alguma coisa assim, né, do que eu vou falar agora, mas você vai entender bem essa parte que eu vou dizer, que você falou da vocação, né? Você tem duas formas de praticar a arte, né? Aquela pessoa que aprende a ser artista numa escola e aquela que tem a vocação, nasce artista, né? Então, é diferente isso. Isso é importante saber, porque muita gente, ele aprende a tocar um instrumento, aprende a fazer algum tipo de uma arte, mas é porque ele foi estudar. Não tem uma falta de mérito nisso. Mas quando a gente realmente nasce com isso dentro da gente, é impossível você fugir disso. Aí você vê a grande diferença. Tem pessoas que aprendeu a tocar muito um violino, um violão, já se apresentou no mundo todo e depois fala assim, me aposentei. Não existe artista aposentado, gente, não existe. O artista de verdade, ele trabalha de graça, ele quer executar arte, ele não está nem aí para o dinheiro, eu costumo dizer uma outra palavra que vai ficar feia aqui, mas o artista é irresponsável, ele se dá mesmo, ele pega todo o dinheiro dele para comprar um instrumento, ele pega todo o dinheiro dele para comprar uma passagem para se apresentar não sei aonde, fica sem dinheiro nenhum, dorme na rua, não está nem aí. Ele quer fazer aquilo, porque aquilo está dentro da gente. Então, você falou bem isso aí, como é que eu comecei e tal? Sei lá quando eu comecei. Eu só sei que toda vez que eu via alguma coisa de arte e criatividade, eu ficava muito ligado naquilo, né? Eu ficava atraído por aquilo, né? E aí, tipo assim, eu comecei antes dos 8 anos a aflorar esse lado artístico, com coisas de assim no colégio interno, porque vou iniciar falando isso, que algumas pessoas me chamavam a atenção que eu não falava isso, e não é por vergonha, mas era para não parecer vitimismo, né? Mas a minha família, a gente, infelizmente, tem uma época que a gente perdeu tudo, nos tornamos moradores de rua, né? Passamos fome mesmo, eu sei bem mesmo que é tudo isso. E a gente foi depois para o colégio interno, né? Foram mais ou menos 3 colégios, e lá tinha essa parte artística também. E eu estava sempre participando das peças, negócio de Natal, final de ano, mas eu estava sempre fazendo algum ritmo na boca. Eu ficava fazendo as músicas de piano. Eu lembro que eu ficava às vezes rouco, porque eu via alguém tocando, fazendo show, alguma coisa, e eu, qualquer lugar, eu ficava batendo, imitando piano. Então, cara, e às vezes minha garganta ficava doendo, assim. E passando-se um tempo, né, todo mundo que é músico de verdade, ele estraga alguma coisa da sua mãe em casa. Isso é fato, entendeu? Então, como eu sempre fui multi-instrumentista, nunca tive assim, uma prioridade de instrumento, sempre gostei de música mesmo em si, né? Então, obviamente, a gente pega a panela da nossa mãe, né, quando ela não está em casa, e transforma isso num instrumento. Super normal, entendeu? Então, minha mãe chegava em casa muitas das vezes
inevitavelmente a panela dela estava amassada, eu fazia a tampa da panela de prato, né? Então, é isso. Aí, quando eu fui chegando ali aos 8 anos de idade, todo mundo falou assim, Eugênia, né? A minha mãe, minha grande mestre, espelho, sei lá, não consigo nem falar, né? Eu fui criado sem pai, nós fomos criados sem pai, então minha mãe fez os dois papéis brilhantemente. Quem conhece a nossa história, conhece minha mãe, pode falar isso de graça. E aí falaram pra minha mãe, Eugênia, o Eduardo, você tem que botar ele na aula de música, né? Só que eu completei 50 anos agora, meio século. Então, antigamente, isso tudo era muito caro. Eu faço aniversário no mesmo dia que a minha mãe, 14 de julho, e olha só que legal, França, eu faço aniversário na queda da Bastilha, no dia da queda da Ah, Bastilha. Tudo a ver, né? Olha só, fazendo entrevista para a França e aí comemorando a França com o seu aniversário, é isso aí. coincidência, né? E aí eles falaram, Eugênia, bota o Eduardo e tal. E aí tinha um vizinho meu lá, deficiente visual, que conseguia consertar ferro, fazer um montão de coisa, vendia sacolé, dava troco, e ele tocava violão brilhantemente, né? Guitarra e tal. E aí ele dava aula lá, né? E aí eu fui, finalmente minha mãe conseguiu juntar um dinheirinho e conseguiu começar a pagar a minha aula de música, né? De violão, né? Mas antes eu já tinha aprendido pandeiro, que eu ia para a igreja, depois minha mãe entrou para a igreja, que eu agradeço muito, porque a igreja ela é um espaço maravilhoso para formar músico. Por quê? É um palco que você tem toda semana ali para tocar e não existe uma crítica. A galera quer que você toque, entendeu? Então você evolui de uma maneira muito natural, entendeu? E uma outra coisa que eu acho super interessante, que as pessoas às vezes criticam, e eu acho isso muito legal, é a maioria das vezes você não recebe para tocar, você toca por prazer. Você cria eventos, você faz um show, uma performance muito grande e não tem envolvimento de dinheiro, né? Então, é legal que ali você está realmente expressando a sua arte, você está lapidando ali. Então, você vai pegar a maioria, né, dos melhores músicos até hoje no mundo, cantores, vai olhar o início dele, eu comecei na igreja. Não tem jeito, né? Muito legal ali. E a gente assume responsabilidades terríveis, super complicadas, né? Sem ganhar dinheiro, sem nada, né? E sem esperar fama, nada disso. Então eu comecei a tocar pandeiro, inclusive eu dominei muito o pandeiro. Eu ia para a escola. Eu posso até pegar um pouquinho aqui, deixa eu pegar o pandeiro aqui, rapidinho, para a gente fazer uma Ah, brincadeira. show! E eu comecei a tocar pandeiro com a bacia de boneca da minha irmã. Eu vi o meu amigo tocando pandeiro na igreja, tinha maior vontade, pequenininho, não podia tocar que era criança. E aí eu vi ele tocando, aí eu chegava em casa e ficava imitando, né? E aí eu desenvolvi, porque lá na igreja você tem que tocar todos os ritmos, pop, rock, samba, pagode, tudo usando pandeiro. Isso que é legal da música secular, porque na música secular, pandeiro é para samba, que é para chorinho, tem que tocar assim. Não, lá a gente improvisa, né? Tem que tocar todos os ritmos, na mais diversas velocidades. Então foi legal que. Então, parabéns para você. Então, sei lá, uma outra coisa. Às vezes dá direitos autorais, você não pode ficar cantando a música. Acho que eu vou tocar. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Então é legal que não é uma coisa que, não, você... Aí o cara toca bem isso, mas ele não vai tocar outro ritmo, né? Não vai tocar uma valsa, não vai tocar uma salsa, que loucura, né? O cara, mas no pandeiro dá para tocar tudo aqui. Inclusive, eu faço coisa baiana. A gente vai fazer agora para a gente não se perder muito na entrevista, até demonstração, né?
Mas isso foi uma escola muito boa para mim. E voltando lá no violão, né? E aí no violão, como ele era deficiente visual, apesar dele ter estudado a harmonia funcional, tudo, ele não conseguia escrever. Então, ele ensinava a gente já na prática, mas ele passava muita parte teórica para a gente tentar pegar, né? Mas era muito complicado. Então, a gente ia realmente na parte da prática ali. Só que tem um especial aí. Eu era muito pobre, não tinha instrumento, né? Entendeu? Então, eu ia para a aula e eu estudava no violão do professor. E aí, eu vinha para casa, como é que eu ia treinar? Né? Então, eu pegava o estrado de madeira, ou o estrado da cama, ó, novamente arrancando as coisas de casa, né? Eu fui, levantei o colchão, arranquei o estrado, e aí ali eu treinava as posições que eu desenhei, né? Mas eu sempre gostei de ser assim de criatividade e tal, desde pequeno. Me dava um carro, eu desmontava, fazia outra coisa. E aí eu peguei, criei meu próprio violão, né? Para eu poder tocar. Então, o que eu fiz? Peguei linha de nylon, que tinha uns vizinhos meu que era pescador, peguei aquele ferro de obra, aquele arame queimado que junta os ferros, e eu tive a seguinte ideia, para fazer o traste. Eu peguei, o traste que é esse ferro que tem aqui, né? Eu peguei e o martelo, bati ali e eu vi que ele entrou ali na madeira e ficava seguro, né? E assim eu fiz meu primeiro braço de violão, utilizando esses ferros, espichei a linha de nylon e ali eu comecei a tocar. E eu tenho até vontade de fazer esse violão de mas eu tenho um violão que eu mesmo desenvolvi, um violão baixo, que ele já foi até para alguns eventos Uau! internacionais. Inclusive, mandar um abraço aí para o meu amigo produtor do Seu Jorge, né? Que ele é doido para eu fazer um baixo desse que lead para ele, também professor de música, né? Sidão, o nome dele, né? E aí, ele viu, eu fui já para os estúdios tocar. Ele, Eduardo, traz esse baixo para mim, mandar um abraço aí para a Tita também, do meio ambiente, né? Ela que me apresentou esse pessoal todo, fazer uma vez uma demonstração de feira mesmo, realmente de instrumentos artesanais. Depois eu vou pegar ele para mostrar para vocês aqui. Quer dizer, eu consegui Sim. realmente reproduzir de novo mais ou menos esse instrumento que eu tinha feito lá. Então eu tocava assim, e comecei a tirar som nesse estrado de madeira, que engraçado, né? Eu comecei a tirando som ali, e quando eu chegava na aula, olha que engraçado, como eu comecei a destacar muito, né? E havia um preconceito muito grande por ter sido criado sem pai. Toda hora o pessoal jogava isso na cara, né? Na época não tinha lei para defender os negros, então era um problema sério. Então, ver um macaco aí tocar, entendeu? Tinha essas coisas assim feias. Quando eu errava, preto quando não erra na entrada, erra na saída, aquela coisa, vocês sabem, aqueles versos feios pra caramba. E aí eu aprendi a absorver isso, né? Dava um frio no estômago assim, mas eu concentrava no que eu tinha que fazer. E aí eu ia para casa dos amigos para tentar treinar. E aí o que acontecia? Alguns pais ficavam com ciúme porque eu era melhor do que o filho dele, que tinha instrumento, tinha tudo, tinha condição. E aí eles falavam, ó, quando o Eduardo chegar aqui, esconde o violão, não quero ele tocando. Não quero ninguém tocando seu violão. Ficava meio assim, quero ninguém tocando seu violão que vai quebrar, né? E aí, não vou citar nomes aqui, claro, para não expor ninguém, mas um dos meus amigos, ou alguns dos meus amigos, falavam assim, ó, quando meus pais estiverem em casa, vem que você pode treinar comigo. E acabava ensinando a eles muita coisa, entendeu? Então era recíproco, né? E aí teve algumas vezes que eu estava lá tocando e os pais chegavam assim do nada, pegavam a gente no pulo e brigava mesmo. Eu já falei que eu não quero ninguém mexendo no seu violão, pode guardar isso, né? Então, mas você tem que aprender a lidar com essas coisas, porque, eu sempre falo, a vida sempre vai te gerar uma resistência, sempre, para ver se realmente você nasceu para merecer aquilo, né? E aí, a forma que você encara isso, eu falo para a galera, isso vai virar uma barreira ou vai virar um obstáculo, ou é uma fase do jogo. Você pode ser reprovado na fase do jogo. O que você faz? Joga de novo, cara. Joga de novo. E cada vez que você repete aquela fase, mais fera você vai ficando. Você até passa direto na fase, você não é tão experiente. Sempre falo para todo mundo. Se você for reprovado 10 vezes, você é 10 vezes melhor. Entendeu?
Então, tipo assim, eu nunca deixei, até hoje, eu não deixo de fazer uma coisa por uma crítica muito forte. Acusações falsas, né? Infelizmente, você me conheceu num evento muito importante, né? Renomado, e para a gente chegar até ali é complicado, porque muita gente inventa coisa que você não é, fala que você não é humilde, que você tá ali para se amostrar, e uma série, mas quem convive com você sabe, quem me levou até ali são pessoas importantes que você sabe, né, e renomadas, e elas não iriam botar a cara a tapa, me levar, e outras pessoas que me levam, se eu tivesse realmente essas qualidades estranhas assim, que as pessoas falam para te desanimar. Eu percebi isso, eu fui aprendendo isso. Falei, quer dizer que eles falam da minha cor da minha pele para eu ficar triste e parar de treinar. Eles falam que eu sou sem pai. Pode ficar à vontade, tá? Tomar o seu tempo. Para Mas você tem razão, muita gente fala que, o que você iniciou essa conversa falando sobre: "Ah, eu não gosto de falar sobre certas coisas, porque dizem que é vitimismo", mas eu vejo e sei que muita gente vê como um depoimento, um testemunho de superação. E como é importante, porque são muitas as pessoas que nos assistem e que necessitam dessa palavra de incentivo e de ver em pessoas como você, para quem não há impossível. Porque no momento em que você, se dedicou e que você teve garra, gana, vontade, você transpôs barreiras, você conseguiu superar todos os desafios, você teve ao seu lado pessoas que te incentivaram, como você fez o relato da sua mãe, e ao mesmo tempo você também traz a experiência que muitos têm e às vezes se deprimem, se magoam, se reclusam, né, se colocam em isolamento, que são as críticas, que são aqueles que de fato não têm nada a contribuir para a sua história e como não conseguem ser como você, uma árvore que dá frutos, né, uma árvore frondosa que dá frutos e que faz através do vento, né, também semeia do que você tem de melhor, como a sua música, como você ajudou pessoas, inclusive, a aprender mais e aprender melhor, como você treinou com pessoas, que você se doou, né? Como tem gente que realmente não está preocupado em ser melhor a cada dia, como foi o que você se colocou, mas na verdade acha que tem que derrubar outros para poder crescer em cima dos outros, para poder ser alguém, e isso tem demais. Eu vejo que é exemplo, porque muita gente desanima sim, muita gente se entristece, se magoa e vai criando algo de muito pesado sobre os seus próprios ombros e vai carregando aquilo que deveria ser um prazer como se fosse uma cruz. E é importante ter esse relato. Eu fico emocionada junto com você contando a sua história, mas é importante que as pessoas conheçam, porque muita gente vê, como você falou, o evento pomposo, né? Você já no auge, você já sendo reconhecido e não sabe o que afinal foi o caminho cheio de pedras, o caminho tortuoso, o caminho que muitas vezes teve o suor, o sangue, as lágrimas, para você poder alcançar os aplausos, os louros da vitória. E muita gente que vê, às vezes, você no topo, ou que vê você alcançando mais e mais, elas não conseguem perceber que existe todo um processo atrás disso. E aí essas pessoas, quando elas estão nesse processo, sofrendo ainda muitos desafios, elas vão se perdendo e vão se deixando fora do caminho. E é importante ter pessoas como você que reforce, reitere que nada é impossível àquele que crê. E você, confiando em você e no seu talento, conseguiu passar por tudo isso e hoje continua falando, tocando corações, trazendo pessoas a amar a arte e fazer a sua arte cada vez mais viva. Então eu te parabenizo por isso, viu? Muito obrigado. E eu aprendi, como eu estava falando, eu entendi o truque das pessoas, as pessoas que muitas das vezes ela não consegue crescer, como você falou, a melhor forma dela crescer
é reduzindo o outro, né? Então ele vai, tu faz uma coisa super legal que todo mundo está elogiando, aí chega uma pessoa com argumento antagônico à resposta de 1.000 pessoas. Então, tipo assim, fiz, gente, que coisa estranha, né? Então, se você se concentrar muito na resposta daquela uma pessoa ali, você sempre vai parar. E eu percebi isso. Eu falei assim, e desde novo. Mas eu também eu sempre tive uma vantagem. Eu nunca fiquei conversando com pessoas com menos de 30 anos de idade, desde novo. Então, eu sempre conversava com pessoas de 80, 60, eles falando, meu filho, se eu tivesse a sua idade, eu não teria feito isso e isso. Se eu pudesse voltar atrás, se tivesse a sua idade, eu faria isso e isso, isso. Então, até hoje, eu pego as pessoas que são mais experientes em tudo que eu vou fazer e pego esse conselho a elas. Falei, ó, cara, o que acontece quando a gente está aqui? Eu fico catando. Ó, cara, quando eu entrei inocente, assim, eu não faria isso. Eu já pego aquilo ali para mim. Então, tipo assim, a maioria das coisas que eu faço, pouquíssimas coisas eu me arrependo. É estranho isso. Quando eu falo isso, algumas pessoas falam assim, que cara metido. Como assim? Todo mundo se arrepende. Mas para eu não me arrepender de a maioria das coisas que eu faço, eu ouço as pessoas que têm mais experiência. Dificilmente alguém que é meu superior vai me chamar a atenção, eu vou responder. No máximo, eu explico a ele por que aconteceu aquilo. Se ele não quer entender, eu dificilmente eu vou falar agora, só quando ele vai mexendo na minha dignidade. Eu falo assim, olha só, então, eu vou ter que falar agora porque você está mexendo com a minha dignidade. Mas a sua opinião sobre a minha pessoa, já que você é meu superior, beleza, eu já expliquei que eu não sou assim, foi um erro que eu cometi, mas tudo bem. E ele vai falar, não, que não pode, tem que ser assim. Eu fico na minha. Pelo contrário, eu extraio bastante aquilo ali para até não ofendê-lo, por mais que eu esteja na razão. Eu falo assim. Então, isso é muito legal para você não se arrepender de muitas coisas que faz. Então, tipo assim, quando eu faço muita coisa, a maioria das vezes dá certo, poucas vezes dá errado. Então, isso faz com que, às vezes, a gente comece a ser muito perseguido, entendeu? Porque, se eu fosse você, eu não faria assim. Mas eu falei, bom, mas eu sou eu. E eu vou fazer assim que Mas tá isso é tudo sinal certo. de inteligência, né? Você prefere aprender com o erro dos outros, observando e ouvindo, do que errar para ter que se arrepender, para ter que recomeçar, para ter que tentar acertar. Isso é extremamente importante, porque isso é sinal de inteligência, é mais do que essa percepção de que você pode aprender através da experiência dos outros, que é uma das formas de você conseguir acertar, é algo que poucas pessoas, na verdade, fazem. A maioria das pessoas, elas precisam errar para que elas possam, então, entender que aquele ali é um caminho que não foi legal e preciso tentar outra coisa, para poder chegar a algum lugar. Você não, você, até talvez pela maturidade que você foi obrigado a alcançar pela sua história de vida, e você acabou sendo uma pessoa mais amadurecida muito cedo, você percebeu que ouvindo e observando as pessoas que já passaram por, principalmente pelo caminho que você pretende trilhar, é sempre a melhor forma de você absorver por conhecimento, e conhecimento é poder, ou a fórmula, na verdade, de acertar mais, né? Parabéns, isso aí é um exemplo que as pessoas precisam ouvir. Isso Agora aí. é de você. Eu gosto de passar essas dicas porque o mundo da arte ele é muito ingrato no sentido de sobrevivência, né? Assim, de sustento. Eu falo para todo mundo, só, arte não foi feita para ganhar dinheiro, foi feito para fazer você feliz e a outra pessoa feliz. O dinheiro pode ser consequência desse negócio. Se você mirar no dinheiro na arte, você vai se corromper. Dificilmente você não vai se corromper, ou você vai se corromper no lado de leis e abandonando pessoas, passando por cima de pessoas, ou você vai se corromper com a sua essência da arte. Tu vai começar a tocar um negócio comercial, vai começar a fazer música comercial, vai começar a fazer, né? Eu não tenho nenhum problema de usar inteligência artificial, eu uso para agilizar o que eu sou. Então ela ajuda, o computador está aqui atrás de mim, agora tem um montão de coisa analógica, mas o computador agiliza muita coisa. Eu gasto menos energia para criar coisas, porque ele agiliza, mas eu falo, pessoal, o que tem que acontecer se você pegar a inteligência artificial
para fazer um montão de música, criar arranjo, um montão de coisa, não é mais essencial. E aí acontece o que está acontecendo hoje em dia, né? Muitos dos meus amigos têm dinheiro e estão deprimidos, muito deprimidos. Por quê? Eles não conseguiram exatamente o que eles precisavam na vida, fazer as pessoas de verdade felizes e eles mesmos serem felizes. Eles estão fazendo uma coisa que alguém está mandando ele fazer. E horrível. Fora de casa, tem um casarão, tem um montão de coisa, mas ele não consegue curtir nada daquilo, nem a família, não vê o filho crescer, e entra num ciclo que não para mais. Ele ganha muito dinheiro no ano, no outro ano tem que ganhar de novo. Eu falei, por quê? Você não é mais um artista, você é um profissional. Né? E aí o que, que acontece hoje? Você tem um montão de gente, até com a inteligência artificial, que não são artistas e estão fazendo entretenimento. Eu falo, isso não é arte. A arte não pode mover dinheiro. A gente sempre fala, eu brinco com meus amigos assim, cara, você é compositor, você é músico, você não pode administrar a parte financeira. O ideal é que tenha alguém para administrar. Porque você vai compor, vai fazer música, não vai fazer nada, vai ficar o dia inteiro lá fazendo nada, entendeu? Tal. Tinha uma época que o pessoal falou assim para minha mãe, Eugênia, o Eduardo já vai fazer 30 anos. Ele fica o dia inteiro enfiado dentro desse quarto, nesse estúdio. Ele não vai trabalhar, não? Sendo que eu já pagava 100% das minhas contas só com música, produzindo. Não era tocando aqui e ali por R$ 50. Tinha mais de 20 contratos de cantores, não de dinheiro, tá? Mas, apesar que eu já fazia produção internacional, mas eu gostava muito mais de trabalhar com pessoas humildes, que eu conseguia fazer mais arte do que aqueles outros. Eduardo tem que fazer 5 músicas para amanhã já mixar e deixar. Isso fazia eu sofrer. Era um dinheiro que não me deixava feliz. Porque eu falei, cara, isso não é arte, isso é entretenimento, porque tem que tocar lá para vender um montão de bebida alcoólica, para o cara se drogar. Isso aqui não é arte. Isso aqui vai destruir muito a vida das pessoas. Eu falei, por quê? Está envolvido muito dinheiro e o dinheiro está em primeiro lugar. Né? Então a gente tem que. Isso eu não me corrompo. Eu falo para a galera, então, é arte. Então eu fiquei mais. Então, vou falar isso, né? Eu fiquei. Não, eu vou tocar uma musiquinha, depois eu entro como eu comecei na parte de produção musical. Eu acho que é legal isso. Perfeito. Mas antes eu quero que Sim. você já passe o seu contato, né, para a gente Ah, poder já convidar as pessoas que estão nos assistindo, que tiver interesse, já que você inclusive faz trabalhos até para clientes internacionais, passa o seu contato direto para poder entrarem em contato com você a respeito de qualquer contratação, eventual contratação. Acho que é super importante a gente deixar registrado aqui. Em produção musical, analógica e digital, né? Tem equipamento valvulado, só não tem fita porque realmente ficou ainda muito complicado, mas toda na área digital e na área analógica, começando de válvula, eu trabalho, né? Então, essa é a parte de produção musical. Na parte de criação de equipamentos, eu também crio, né? Como eu faço meus próprios microfones e algumas instituições, inclusive o Corpo de Bombeiro utiliza para fazer live, meus equipamentos. Esse microfone que eu estou usando aqui é um microfone específico de live. Ó, ele fica em qualquer posição. Esse aqui é um que é para pegar bastante ambiência. Esse aqui é de coral. Então, eu crio vários tipos de microfones. A maioria, tudo que eu utilizo, tudo meu. Então, você quer criar um equipamento, uma pedaleira. Ó, essa pedaleira aqui é de um amigo que eu fiz para ele. Eu criei essa pedaleira. Uma pedaleira analógica. Acho que é a primeira do mundo. Então, Uau! se você quer criar algum tipo de equipamento, tal, ou quer desenvolver um que não exista, a gente aqui faz, aqui é o estúdio laboratório, né? Então, Aí fica sob medida o artista, né? isso fica a cara dele, com tudo ali. Às vezes, deixa eu mostrar isso aqui, ó. Faz isso aqui. A pessoa tem um instrumento e quer criar uma distorção para a guitarra dele, por exemplo. Aí eu crio o circuito assim e vou colando. Então ele tá com a guitarra, vai ligando, a gente já vai testando o circuito na hora, para chegar na sonoridade que ele quer. E aí fica colado assim e depois eu consigo reproduzir isso mais vezes, né? Então fica assim, né? Então vamos lá. O meu contato é de e-mail, né? Eduardo Pinheiro Music, né? Música sem A. Eduardo Pinheiro Music @hotmail.com. Esse é meu e-mail de muitos anos aí, que eu já faço muita coisa. O meu site, que
provavelmente é provisório, mas está provisório há muitos anos, tá? É eduardopinheiro.webnode.page. Eduardo Pinheiro. Ah, não, desculpa, é Eduardo Pinheiro VIP. Eduardo Pinheiro VIP.webnode.page. Isso aí é o meu site. O número do telefone coloca também, eu não tem problema com isso, não. Fala também? Pode, se você quiser, pode falar. Tá, o país é 55, né? Mais 55, 21 987688738. Mais 55, 21 987688738. É o telefone mais popular de todos os tempos. E vai estar aqui direto na sua tela, você consegue na descrição também do vídeo ficar com esses dados para poder verificar sempre que quiser. Eduardo, então vamos lá? Vamos ouvir uma música sua? Eu vou começar com a composição de violão, porque foi um instrumento de harmonia, né, que eu aprendi. Esse violão aqui é muito engraçado, que é um violão extremamente barato, tonante, estudante, e a gente sempre fala, não ter preconceito é a melhor coisa que existe. O meu amigo, a primeira esposa dele, né, tal, ela comprou esse violão e falou assim, Eduardo, tem um violão lá, você quer dar uma olhada nele? Ele é simples. Eu falei, cara, manda todos, que instrumento é a sua extensão do seu corpo. Não interessa a marca dele, interessa se ele faz bem para mim. E foi, entendeu? Eu peguei esse violão aqui muito engraçado, estudante, magnífico. Esse violão costuma ser muito ruim, né? Esse modelo. Quando eu peguei o violão, a primeira vez eu falei, é tudo que eu preciso. Agora, pasme. Até essa época, eu já tinha um estúdiozinho, muito simples, já produzia muito, e usava violão emprestado. Na verdade, esse que foi o primeiro violão que eu tive de verdade funcionando na vida para funcionar. Aí eu transformei ele em elétrico, que ele era passivo, né? E tá aí. E aí eu tenho um de Jorge, eu tenho um montão de violão ali. Mas imagine, todo mundo chega e diz, Eduardo, cadê aquele seu violãozinho? Eu produzi muito com ele, me apresento muito com ele até hoje. Você me viu naquele dia lá se apresentando com ele. Olha que incrível, você, além de ser um artista da música, você é um artista que transforma isso em ciência, né? Você inventa, aprimora instrumentos para caber na sua alma, e é a sua alma que vai transcendendo através da música. Maravilha. Vamos ouvir Eduardo Pinheiro. Ação aí para o Lucas Pinheiro, que é aqui o que ajuda aqui no estúdio a fazer a manutenção também dos equipamentos. Algumas ideias são minhas, mas ele também executa. Ele é meio oficial luthier, entendeu? Então, Lucas Pinheiro aí, um abração aí.
Essa música é mais comprida, né? É quase que uma peça, mas eu toquei ela bem resumida aqui para dar tempo da gente fazer mais alguns outros sons aí. Eu me confundo com o título dela, que eu confundo com pegadas e encordoamento sonoro. Eu vou dar uma ouvida aqui para não falar besteira, mas eu confundo essas duas músicas até hoje, não tem jeito. Maravilha, cara, que engraçado, porque a gente vê, que independente é aquilo que eu sempre falo, não importa o instrumento, você pode ter o melhor instrumento, mais rebuscado, mais refinado, e claro que muitas vezes vai fazer alguma diferença, mas toda a diferença quem faz é quem opera o instrumento, né, quem está por trás da genialidade e que é de fato o artista que entrega a sua alma. Então a pessoa que sabe, a pessoa que consegue se colocar ali e transbordar de si. O instrumento ele vai ser nada mais do que apenas isso, um meio, um instrumento, um meio para aquilo acontecer. Então é necessário que, por mais que você tenha a melhor máquina, de repente, o que importa é quem esteja operando a máquina, senão não adianta. Você pode ter o melhor piano, o melhor violão, e você não saber o que fazer com isso e acabar até arrebentando uma corda, né? Mas se você tem um artista como você, que é excepcional, você consegue tirar sei lá, de uma caixinha de fósforo o melhor som e fazer uma música como de fato artistas grandes, renomados acabam criando, às vezes, batucando na mesa, para depois passar para um pandeiro, como você até apresentou para a gente. Então, genial, genial, parabéns, eu fico muito feliz. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi criar essa música e qual foi a sua inspiração. Então, essa música aí, ela tem muito a ver com eu estar pensando em caminhando, né? Caminhar, assim, e esse som mesmo, assim, é... Então, a ideia era essa, eu caminhando uma beirada de praia, assim, e eu sentindo uma paz incrível, né? Porque é isso que acontece. As minhas músicas, quando eu estou compondo, dificilmente minha música ela assim. Você estava compondo uma música que não existe isso. Eu estou com instrumento, eu estou com algum som e ele vai lá. Deixa eu tirar aqui. Eu tirei os dados móveis, eu não estou entendendo que entrou ligação ali. Mas aí, o que acontece? Eu pego alguma coisa inspirado em alguma coisa que aconteceu e eu tô tocando ali totalmente descomprometido, o dedo resvala em alguma coisa que eu acho aquele som legal, eu pego logo o celular e gravo. E aí não consigo sair daquilo. E aí o que acontece? Às vezes eu vou lá, um mês depois, vem aquele som na cabeça, eu pego, aí sai alguma outra coisa, eu vou lá e gravo de novo. Então, eu tenho uma composição minha que eu gravei ultimamente agora, que eu fiz um projeto chamando Ensaiando no Parque, que era relembrando a minha infância lá no antigo Jardim Zoológico. Então, gravei 4 músicas lá, né, ao vivo, com um sistema de live que eu estou usando com vocês aqui. Esse aqui, esse fone de ouvido, é uma emissora de TV que eu desenvolvi dentro de um cabo de fone. E fica esse som que você está ouvindo aí. Perfeito. Entendeu? E esse meu clipe, eu gravei todo com esse sistema, né? Inclusive, quero mandar um abraço aí para o Jean, meu assistente direto, meu aluno, minha ciência aqui de laboratório, né? Ele foi o operador de câmera, é cheio de medo, não consigo, mas vamos sim. E nós dois gravamos lá, ficou super legal, né? Então, eu gravei essa música que eu tô falando pra você aí, lá nesse parque, né? Relembrando tudo, aquela infância, quando eu ia lá, que ainda no parque a gente ainda pulava lá no lago ainda para nadar, né? Ainda dava para nadar. Hoje está todo largado, destruído, infelizmente, né? Então, tipo assim, eu pego uma das músicas que eu toquei lá, olha que interessante. Ela tinha mais ou menos, sei lá, uns 13 anos que eu comecei a fazer e não saía daquela parte. Eu cheguei a gravar a primeira parte no primeiro álbum, não gravei a segunda,
E aí eu, do nada, preparando para poder gravar esse clipe, né? Sentado começou a vir uma inspiração para gravar a segunda parte, que era uma parte que eu tinha feito numa época assim, e ficou largada para lá. Eu falei, gente, essa parte é outra parte da música, mas meio que não se encaixava. Eu aquecendo o violão para tocar, quis tocar essa música, eu toquei as duas partes. Eu falei, Jean, grava aí, cara, que eu acho que meu cérebro, minha mão entendeu como vai juntar as duas partes da música. Eu vou conseguir compor isso aqui para depois eu pegar isso aí, estudar. O vídeo ficou, a composição saiu na hora ali. Então, o que a galera tá vendo ali foi o final da composição depois de, sei lá, de uns 13 anos que a música estava lá. Olha só que interessante, estou falando para todo mundo, sempre repito para meus amigos, que é nada contra o profissional. Eu já fui profissional, acabei de falar aqui, fazer 3, 4 músicas de arranjo, embora que eu não tenha muita dificuldade com isso, mas não gosto muito disso, porque alguém está mandando fazer, né? Isso é profissional, né? Mas se eu tivesse preocupado com o profissional, eu não ia ficar 13 anos para terminar uma composição, mas quando eu toco aquilo ali, eu estou fazendo aquilo ali, eu sei que ali tem exatamente eu ali. É eu que estou ali, é meu sentimento, é minha alma que está saindo ali. Então é engraçado que as pessoas sabem disso. Quando ela ouve um som teu que saiu da alma mesmo, da inspiração artística, ela mexe com as pessoas e as pessoas conseguem viajar. Se ela fecha o olho, ela consegue ver, inclusive, aquilo que você está falando. Né? E isso são milhares de testemunhos que eu tenho. Claro que aí vem aquele outro pessoal assim do outro lado. Ah, mas então por que você não tem dinheiro com isso? Por que você não é famoso com isso? Eu falei, gente, depende do que você chama de famoso. Olha, estou fazendo uma entrevista aqui para a França, para feira importante, mas não é isso que eu busco. Quando eu comecei a ficar famoso de fato, eu não quis mais ser, porque estava achando chato. Eu viajava para Rio das Ostras. Eu vi você lá, hein? Né? Todo mundo começa a se meter na tua vida. Eles acham que tem todos. Até hoje o pessoal acha que tem direito de se meter na sua vida, porque você faz uma coisa a mais, né? As pessoas acham que pode falar qualquer coisa na sua vida, dar opinião, mas você não pode falar deles, só porque você se destaca em alguma coisa. Então, eu evito a fama. Entendeu? Eu prefiro uma pessoa gostar da minha música e muitas das vezes nem tem minha cara e muita coisa. Entendeu? É verdade. A exposição, né? Ela acaba, às vezes, trazendo um ônus junto com Isso. o bônus. A gente tem a exposição como uma aliada na hora de fazer a apresentação e levar a música a alcançar várias pessoas, mas existe um revés também nisso, porque às vezes a gente é refém dessa exposição toda, né? Ainda mais agora com a internet, onde o alcance, de fato, ele é bem maior, porque aí a gente não tem fronteira alguma de barreira física, né? Mas eu entendo, porque a alma do artista também, ela, até para que possa, de fato, florescer tanto, como é o seu caso, que tem várias composições, porque realmente nasce, brota de você, com naturalidade, né? Porque é um dom, é uma alma sensível e é claro que as pessoas às vezes elas se sentem um pouco, não é que elas sejam donas de um pedacinho seu, mas elas se sentem como conhecendo você, mesmo sem você nunca tê-las visto. Então elas opinam sobre a sua jornada, sobre o que você deveria fazer ou deixar de fazer, tendo ou não conhecimento a respeito de fato da sua pessoa, até da sua jornada profissional ou da música em si, mas porque elas de alguma forma se identificam e elas já atuam como se você fizesse parte da família, né? E aí às vezes é engraçado isso. É difícil, porque para o artista que é mais sensível, a música, ela está muito além disso, né? A criação, ela está muito além. Você foi falar da inteligência artificial, e mais uma vez, é um ótimo instrumento para agregar facilidades, principalmente em relação a tempo, né? Mas a alma do artista, ela é a essência, ela é o que faz com que aquela música, de fato, ela
transcende, inclusive, no tempo, no espaço, por gerações, né? E essa é a preciosidade desse trabalho. As pessoas, quando você fala sobre dinheiro, e as pessoas estão muito ligadas nisso e acham que sucesso tem a ver com dinheiro, mas a gente entende que prosperidade é sucesso, e ser próspero está exatamente naquele depoimento que você falou, inclusive de pessoas que fazem muito dinheiro comercialmente, mas que sentem aquele vazio existencial, que não tem nada que preencha. A prosperidade, ela é felicidade, e você é feliz fazendo sua arte, a sua música, seus instrumentos, e mais uma vez gerando resultados e frutos para outros músicos também. Então eu vou querer ouvir mais, com certeza, quero ouvir mais da sua história, quero ouvir mais da sua música, acho que todo mundo também. Antes de tocar mais uma aqui, eu costumo falar o seguinte, você pega um artista, tá? Ele trabalhou a semana toda, vamos falar de músico, tocando música. Se você pegar esses artistas e botar ele num final de semana num sítio, adivinha o que ele vai perguntar se vai levar para lá? Alguém vai levar instrumento? Cara, é você entender isso. Porque se você vai pegar... Eu conheço músicos de orquestra sinfônica que ele, se ele está fora da orquestra sinfônica, a última coisa que ele quer ver é música e chegar perto do instrumento dele. Eu falei, você é um músico profissional, com certeza, mas você não é artista, cara. Porque a gente trabalha com música e a gente descansa fazendo música, tocando música. É loucura isso, não tem como explicar esse negócio, entendeu? Então, tipo assim, pode ver, você pega, juntou duas músicas, daqui a pouco tá ali, esquerda. Gente, para com isso! Meu Deus! De novo, vocês já estão tocando de novo. Mas é isso, porque isso é a verdadeira alegria, entendeu? É a verdadeira alegria. Por isso que a galera não vai entender nunca o artista, porque ele é alegre por si só. Então, se você pegar um artista, ele fica no meio da rua fazendo a apresentação, sei lá, de alguma coisa, de poesia. O cara não entende, o cara é maluco, olha lá. Um maluco, ninguém está prestando atenção nele. Ele está sendo feliz. Isso você não vai entender. Agora, que você deixar o cara triste é você ir lá jogar pedra no cara, não deixar ele falar a poesia dele ali. Ele não está nem aí se você não está prestando atenção. Então, se eu pegar eu quero fazer isso, que eu ainda não consegui fazer, pegar meu violão, sentar no meio da praça lá, como eu já fiz no antigo zoológico, e ficar tocando a esmo. Cara, eu quero tocar para o som e para o ar. Ninguém está te ouvindo. Eu faço show para as pessoas que me chamam. Olha só que loucura. Para uma pessoa. Ela vai assim, Eduardo, eu queria tanto assistir você tocando. Tá bom. Ela contrata, eu vou lá tocar para uma pessoa na casa dela. Aí a pessoa me fala assim, cara, tu é a fez melhor plateia que existe. A plateia que quer te ouvir. Essa é a melhor plateia que existe. Podem ser 100 pessoas, 1000 pessoas, mas se for uma pessoa, mas ela estiver ali querendo te ouvir, apreciando a sua arte, aquela uma pessoa vai valer mais do que 100, do que 1000, do que 1 milhão que não estão nem aí para o que você está fazendo no palco. E se tiverem 1 milhão querendo te ouvir, vai valer mais do que tudo, mas vai valer tanto quanto uma pessoa, cada um que quiser ali com o seu coração aberto para ouvir. É o que eu falo até quando eu faço as minhas palestras também. Eu vou fazer independente se tiver uma pessoa ou se tiver auditório lotado, porque eu vou honrar, inclusive, aquela uma pessoa que apareceu, porque eu sei que ela quer ouvir. E para mim o que importa é quem está ali para, de fato, apreciar. Olha, sensacional, quero saber um pouco mais disso, porque isso é bacana, é até importante quando a gente coloca o seu contato, como produtor e como músico, porque a gente sabe disso, tem pessoas que usam a música como terapia, é cura, e às vezes, que bom que você leva a sua voz, mesmo que seja para uma pessoa, porque você sabe que cura. Pessoas doentes, porque estou falando de músico, mas eu sou educador físico, especialista em educação física hospitalar, eu sou fisiologista, sou biomecânico, terminei medicina do esporte, né? Que hoje é chamado medicina do exercício. Eu não sou médico, o pessoal confunde isso. Medicina, ser médico é medicar, gente. Entendeu? Remédio, o psicólogo dá remédio, a palavra. O educador e o fisioterapeuta dá remédio, o exercício. Entendeu?
medicação é médico, é porque o pessoal não entende o termo das coisas. Eu sempre falo isso para os meus alunos. O problema é que vocês não se prendem ao termo. E aí vocês pegam o termo e faz aleatoriamente. O que é ser médico? Não é medicina. Medicina é um ensinamento comum para toda a área da saúde. Você é médico porque você medica. É isso. Faz cirurgia. Acabou. Então, eu sou formado em medicina do exercício, estou terminando bioquímica do exercício, entendeu? E não vou parar, o pessoal vai ver perguntando, pô, mas vem cá, decide o que você quer ser. Eu falei, cara, eu quero ser útil para as pessoas. Se eu posso ser 10 coisas úteis, por que eu vou ser uma coisa só? Se eu tenho tempo para fazer isso, eu não posso fazer mal feito. E isso, graças a Deus, eu procuro não fazer. Se não dá para fazer, eu não faço. Eu falo, ó, não vai ter como, ou se é para quebrar o galho, eu vou dizer, ó, cara, eu vou fazer isso para quebrar o galho, porque não tem jeito, tá? Mas eu já falo de antemão, né? Então, esse fato de tocar para uma pessoa, eu toco para várias pessoas show, e já, a última vez a pessoa estava em casa, fez uma operação, estava no Brasil, moribundo não é palavrão, né? Quer ver algumas palavras assim, né? Mas a pessoa estava lá, e aí o que aconteceu? Eduardo, psicólogo, não sei o que lá. Vai lá. Eu falei, não vai dar exercício, não pode fazer exercício. Eu levei esse meu violão, fiz 2 apresentações. A pessoa, depois que eu saí, ela saiu do quarto, a gente foi almoçar, foi não sei o que lá, e a pessoa melhorou. Se ela tivesse aqui, ela ia entrar ao vivo a te falar isso. Eu não estou falando isso aqui inventando nada, né? Então, por quê? Ela queria sentir esse som. Agora, a pessoa tem condição, tem tecnologia, tem rádio, tem tudo, internet, ela pode botar o melhor artista dela, mas a arte entrou no quarto dela, estava ali fisicamente alguém fazendo algo específico para ela. Eu não estava tocando música de nenhum artista famoso, estava tocando a minha música. Porque aquilo ali fui eu quem fiz, né? Igual você quer comer um pão, né? Aí eu chego assim, vou ali na padaria e compro 10 pães. Aí você quer comer um pão. Eu levei o dia inteiro fazendo um pão para você. Um pão, qual que tem mais valor? O que Entendeu? foi feito com dedicação, carinho, amor, né? Com Então, eu falo, certeza. esse quadro está atrás de você, né? Eu sou artista plástico também, eu sou escultor, Maravilha. tal. E aí, o que acontece? O pessoal fala assim, Eduardo, a inteligência artificial vai acabar com o teu trabalho. Eu falei, olha, eu não tenho problema com isso, não. Até agora, todo mundo me chama, não vi nada, nem me arranhou, porque eu sou artista, eu não sou profissional, então, para mim, não tem problema. Agora, quem é profissional tem problema com a inteligência artificial, sim, entendeu? E aí, o pessoal fala assim, quando Até porque inventou a impressão... faz no mecânico, né? A pessoa na Exato, inteligência artificial ela não cria com a alma, ela cria no mecânico. Então ela exato. opera junto com a máquina e Você ela é falou que a parte da máquina faz aí. máquina e não o contrário, né? Tu não pegou seu negócio e falou assim, máquina, dá para você polir a arte que eu fiz? É outra coisa, tá dando um polimento, mas ela não fez. Agora, se você manda a máquina fazer a sua arte, tu nem sabe o que é aquilo, não consegue nem explicar. Esse quadro está atrás de você. Tem uma vez que eu falei para Eu fazer vou essa interromper comunicação. você só para poder esclarecer. Esse quadro aqui é uma obra chamada Lagoa Florada. Ela é uma tela de Marli Marinho, que é minha afilhada na Academia Brasileira de Belas Artes. Então, foi uma doação de Marli Marinho ao Instituto Lutando pela Vida, ao nosso acervo. Então, eu sempre trago aqui, como outros doadores, as telas que permeiam o nosso instituto para poder divulgar o trabalho dos artistas. Então, obrigada, Marli Marinho, mais uma vez, belíssima tela de todo coração. Viu? Tem história. Se você tivesse imprimido isso no computador, qual a história que você ia contar? O valor das coisas está na história. Então, eu falo para você, quando eu faço, tem uma história. Quando o computador faz, não tem história. Qual a história? Eu apertei o Enter. Eu peguei o mouse e arrastei. Aí eu falo porque assim, vamos lá, já que você está dizendo que o computador, que quando surgiu a impressora 3D, agora acabou. A impressora 3D consegue fazer até o altinho da tela pintada a óleo. Então, consigo fazer. Quer dizer, quem é que vai comprar, Eduardo, o seu quadro, vai comentar um quadro para você, se ele consegue fazer um quadro até melhor do que o seu,
Com 3D, eu vi, o cara lá fez, cara, não tem nenhuma diferença. Eu falei, tem a diferença. A história. Agora vamos lá. Então, vamos, já que você falou que não tem diferença, então agora você vai ter que assumir isso. Vou botar agora no teu bolso. Eu peguei, pintei um quadro, eu, Eduardo. Você pediu para pintar um quadro, pintei para você, beleza? Veio um cara, pegou meu quadro e fez em 3D. O quadro que eu pintei, eu te cobrei R$ 300. O quadro que ele fez 3D, ele também quer cobrar R$ 300 para você. Você vai pagar 300 no quadro dele? Não. Eu falei, por que tu não vai querer pagar? Porque foi fácil, mano. E viu que interessante? Não é uma questão do resultado, é o processo, como isso foi feito, da onde veio. Então, não adianta você pegar uma música, qualquer coisa artificial, botar ali. Você vai perguntar quem tocou? O computador. Ah, tá. Quem tocou? Cara, foi um cara que eu conheci lá na roça, com um violãozinho, não sei. Viu? Vai contar a história. Nunca vai existir, a arte nunca será substituída. Você pode inventar a tecnologia que for, não vai conseguir. Realmente, ela só ameaça pessoas que realmente não são artistas. Tem um montão de gente que não é artista, está hoje cantando, fazendo um montão de coisa, porque tem afinadores. O cara canta, quer cantar perfeito. Quem é artista, desafina, não está nem aí. Eu errei 2 notas aqui e é isso. É o ser humano tocando. Eu tô com meu braço ruim, né? Quem te adiou, eu tô com meu braço ruim. Eu acabei de tomar um montão de remédio pra gente hoje estar aqui fazendo. Então, eu errei 2 notas ali, 3, eu acho. Mas acabou. Se alguém vir falar, eu falei, é isso aí, porque eu sou ser humano. É arte. Então vamos ouvir mais uma música, mais uma apresentação de Eduardo Pinheiro. Então, eu sou multi-instrumentista, como vocês sabem, né? Eu falei desde o início, e eu tenho composições em diversos instrumentos, né? E, inclusive, também em instrumentos alternativos, né? Com latinha, instrumento que eu crio. E eu vou tocar aqui uma composição para piano. Essa música, para mim, é muito importante, porque foi a primeira encomenda de música instrumental, sei lá, isso deve ter quase 30 anos. E uma amiga minha, chamada Neinha, pediu para eu compor uma música para ela entrar no casamento. E eu achei uma responsabilidade muito grande e eu não gosto de fazer nada comercial. E eu fiquei, gente, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Até que, mais ou menos, acho que faltando uma semana, a composição começou a tocar dentro da minha mente, né? Então, apesar do título ser Enlace de Amor, ela até hoje é apelidada Neinha. Então, um abraço aí para minha amiga Neinha.
Isso aí. Maravilha, cara, que incrível, é isso aí, parabéns, que música linda, olha, privilégio da sua amiga ser sua amiga e ter essa beleza, essa joia preciosa num momento tão especial como o casamento, fantástico, fantástico, agora todos nós podemos aproveitar um pouco dessa música, é sempre bom saber a história por trás desse resultado que é o produto final, a música gerada, né? E que bacana, fico muito feliz. Eu não gosto de fazer nenhum tipo de arte profissional, né? A gente sempre fala o seguinte: a música ela tem duas coisas. Ela tem a parte intuitiva, que é o seu ponto de vista, que ele vai até ele vai transgredir, né, as leis, a ética, a arte ela faz isso porque ela é livre completamente, então a parte intuitiva, e você tem a parte, sim, profissional, que é a afinação, né, do instrumento, né, o padrão, como vai se tocar ali e tal, né? Então eu falo para todo mundo, olha só, a afinação, né, é técnica, né? Timbre, aí é individual. Eu guardo esse timbre, eu não gosto e assim vai, né? Então, depois que eu estou dentro dos parâmetros técnicos naquela proposta que tem ali, acabou. Eu agora não vou me prender, não mesmo naquela coisa ali que não pode, pode tal. Não, pelo contrário, eu vou ficar ali totalmente livre e depois a gente ajeita alguma coisa até aí nas morais, o que tem que acontecer, moralmente não pode, eticamente não pode, mas é isso, você tem que deixar aquilo ali, né, transcender. Tanto que quando as pessoas vêm trabalhar comigo, eu falo, olha só, esse tipo de música, esse tipo de coisa eu não vou fazer. Por quê? Cara, essencialmente, minha espiritualidade não tem nada a ver com isso aí. Não é uma questão de religiosidade, é uma questão de espiritualidade. Isso não condiz com a minha espiritualidade. Então, eu vou fazer um trabalho profissional. Não tem jeito, eu vou fazer. Mas eu escolho não fazer, entendeu? Eu falo, porque quando eu pego um trabalho, eu tive esses dias aqui uma banda que veio comigo depois, eles hoje são produtores musicais, mas ele falou, Eduardo, você é o nosso eterno professor, a gente aprendeu muito com a nossa banda e tal, e aí a gente falou, cara, eles começaram a botar as músicas deles na internet, agora, sei lá, depois de novamente uns 25, 30 anos. E ele falou, Eduardo, sabe aquela música que a gente colocou lá? Não vou falar o nome da banda, mas posso citar aqui o nome deles, que às vezes falar o nome da banda complica algumas coisas de direitos e tal. Mas o Serginho, o Fernandinho, né? é, ele falou assim: sabe aquelas músicas que a gente está colocando lá? É daquela época que a gente gravou lá naquele seu estúdiozinho lá na favela. Eu falei, hã? Cara, que legal! Ele falou, viu como é que o som tá atual? E ué, o cara não falou que tem que ser tecnologia, não sei o quê. E detalhe, hein? Eu acho que o microfone não está no meu alcance. Eu, nessa época, só tinha um microfone de karaokê, que foi doado da igreja que eu era, que eles compraram outro novo e não queria mais aquele. Cara, se você vê os sons que a gente tinha ali, tirando daquilo ali, fala assim, não foi esse microfone, não é possível. A mesinha de som é uma pequenininha que está aqui cheia de chiado. E eu conseguia tirar um som ali que tu, jogando os timbres, negócio ali, pronto, consegui gravar e o chiado não aparece.
Eu falei, cara, e aí você quer fazer o negócio porque você tem uma mesa, não sei o quê. Uma experiência mais linda, maravilhosa. Quer ver? Eu fui produzir uma vez para uma amiga minha, e até do Nordeste ela. E a mãe dela queria que a filha gravasse. E na época era muito caro, muito antigamente isso era muito difícil. E eu tinha esses acessos. Aí ela falou assim: Eduardo, não tem como ir na tua casa, não sei o que lá. Enfim, cheguei e falei, ó, vou lá na sua casa. Tem violão lá? Tem, beleza, porque eu não tinha, tá? Então, aí eu falei, beleza. Aí cheguei lá, ela tinha sim o violão com 3 cordas só, tudo arrebentado das outras. Aí eu falei, tá, peguei as cordas, botei tudo para baixo, criei uma afinação e fiz a pré-produção dela toda. Ela cantando com o gravadorzinho lá, pá, trouxe para casa e produziu o CD dela. Ela passou um bom tempo da vida dela vivendo desse negócio. Falei, então, qualquer um outro iria embora. Aí quer ouvir o pior? Quando eu estava lá, acabou a luz. Eu terminei de fazer um negócio no calor e pegando a luz do dia, cara. Mas eu falei, não, vamos terminar esse negócio. Mas não era o dinheiro. Sabe quanto eu estava recebendo para fazer isso? Nada. Ela falou o seguinte: você faz isso, faz alguma coisa, se a gente gostar, a gente te paga. Eu falei, adorei. Artista é assim. Eu faço o quadro, se você não gostar, ele é meu, vou guardar no meu acervo, não precisa me pagar, não. Não me paga nada antes, né? Pô, beleza, é isso. Se você não gostou, eu gostei, ponto final. Então, tipo assim, não foi uma questão de você tá recebendo dinheiro. Novamente, a gente está sempre falando esse negócio, né? Então, tipo assim, o meu processo de criação está sempre muito ligado a essa coisa aí, instintiva, né? É sempre inspirado com uma história, alguma coisa. Eu não faço uma coisa por fazer. Eu sempre faço alguma coisa com um grande propósito, uma história inspirada em alguma coisa. Entendeu? E assim, É uma provavelmente vai ter realização pessoal, né? alguma, alguma inspiração, não sei. E a gente acaba vendo que é uma forma de você ter a sua realização pessoal, né? É importante isso. Você é um cara generoso até para poder abraçar essas pessoas, e isso eu acho super interessante expor aqui. A sua generosidade, a sua sensibilidade em dar acesso também à sua arte a pessoas de forma indiscriminada. Isso é muito importante poder dizer, porque isso, obviamente, a gente, você falou falar de espiritualidade, é óbvio que tem um retorno para isso, né? A lei do retorno, ela não falha, por isso a gente vê você também conseguindo alcançar tantas coisas, tantas vitórias, tantas conquistas que pelo trabalho árduo também, mas vitórias que você vem colhendo, porque obviamente essa lei da semeadura, né? Você vem fazendo tanto pelas pessoas e hoje você vê que elas mesmas trazem esse testemunho do quanto elas estão conseguindo alcançar tanta coisa bacana através do trabalho que realizaram junto a você. Eduardo, eu preciso pedir para você tocar mais uma para a gente, porque a sua música é fantástica, como eu falei, você foi falar de espiritualidade, você foi falar que você começou a sua jornada, né, de conhecimento também da música na igreja, e Deus habita nos louvores, então eu preciso ouvir um pouquinho mais das suas composições, eu tenho certeza que está todo mundo aqui esperando conhecer mais da sua arte Então, também. aqui tem a ver muito com a espiritualidade da minha cura, né? Porque apesar de estar completando 50 anos, eu fiquei muito comprometido com a minha saúde e integridade física. Por isso que eu estudei muito e levo isso muito à risca, apesar de tomar refrigerante, alguma coisa assim, né? A gente fala que essas coisas são alegrias líquidas e sólidas. Mas a gente fala que você não deve transformar como é que chama? A exceção numa regra. Né? Então você tem uns momentos ali, né? E em alguns momentos você se depara com alguns sintomas de doença e fala assim, gente, pelo amor de Deus, eu fiz tudo tão certo. E acontecem umas coisas e você começa a utilizar seus conhecimentos na área de científico, de saúde, contactos amigos, e tu fala assim, puxa, eu já atrapalhei, já melhorei tantas pessoas. E aí começa você não funcionar em você. É pior do que quando a pessoa não sabe, porque tu fica naquela expectativa, pô, tem jeito. Mas você sabe, e fala assim, cara, isso não tem mais jeito. E agora? Só restou a espiritualidade, cara. Entendeu? Então, e funciona absurdamente. Eu falo para todo mundo, muito, muito. Se você pegar uma pessoa que tem fé, dá o Doril para ele. Não é bom falar o nome de marca, né? Dá um É, analgésico para ele.
Cara, você deu o analgésico para quem tem fé, basta um comprimido. O resultado é 1000 vezes melhor. Quem não tem fé, é incrível que ele não vai. Então, tipo assim, antes de eu fazer qualquer procedimento em alguém, eu explico como aquilo vai acontecer dentro do corpo dela. Então, quando ela toma um negocinho, ela fala assim, cara, ela sabe a grandiosidade que aquilo está dentro do corpo dela. Então, ela valoriza uma coisa pequenininha, né? Então, e aí só me restou realmente a parte espiritual. Então, eu me equilibrei mais ainda na parte espiritual. Veja que eu não estou falando nem de cristianismo, nem nada, que é a minha linha, entendeu? Mas eu alinhei mais a minha espiritualidade. E é incrível como a outra parte, que o medicamento, todo o meu conhecimento técnico, meus amigos não conseguiram resolver, aconteceu só com a espiritualidade, é o que faltava, né? Então eu fiz uma música chamada instrumental no violão, A Cura, em homenagem à minha melhora. Inclusive, isso está no clipe lá na internet. Se vocês colocarem lá Eduardo Pinheiro ensaiando no parque, vocês vão ver essa música lá no YouTube. Ok? Essa é a versão também curta, né? Da música, ela é um pouco maior que isso, mas eu fiz a versão curtinha. Inclusive, você me conheceu tocando essa música lá no Forte Copacabana, né? Em homenagem à recuperação da saúde do nosso grande Antônio, né? Um abraço aí para Maria Joaquim, né? E eu homenageei a melhora da saúde dele, né? A cura dele com essa música. E foi assim que a gente se conheceu lá, né? Muito bom. E essa música é uma delas que a segunda parte, Pambarum, papararem, paparará, também tem uns 20 anos que essa segunda parte estava pronta e essa primeira só veio depois que eu melhorei da minha saúde e aí me inspirei e fiz essa parte. Eu entendi que a primeira parte não tinha vindo, ela só viria quando acontecesse uma coisa na minha vida. Olha só que interessante, né? Por isso, novamente, que eu posso falar, não pode ter o comercial. Senão eu teria lançado essa música antes com alguma outra coisa ali que não traria nenhuma energia. Quer dizer, agora quando eu lancei a música, ela tem energia, ela tem história. Por que que eu fiz isso?
né? Então muda completamente a história, né? Legal aí. Agora, quem pode me pagar por isso? Porque tá pronta a arte, né? Pode depositar o dinheiro. É isso aí, é isso aí. Agora dá para começar a fazer florescer essa música por todos os lugares e começar a plantar outras novas no coração das pessoas. Eu quero saber de você, como é que você fazia essa jornada e o que que aconteceu com a sua voz e como você hoje utiliza a sua voz para criar, enfim, fala um pouquinho para poder também esclarecer para as pessoas como é que a gente pode se precaver, né? E como também se aprimorar. Você que acaba sendo mais além do que um músico, um instrutor, porque você trabalha com várias pessoas e acaba sempre ensinando também através do seu próprio atuar na música. Conta pra gente como é que foi esse início do beatbox e tudo mais. Você falou que até guitarra você fazia com a voz, como é que foi isso? Eu tenho um trabalho, né, que é muito similar, que o Ed Mota foi minha grande inspiração durante muito tempo. Hoje ainda continua sendo a minha referência, mas ele foi muito mais assim, influente lá no começão, os primeiros trabalhos dele, que até ele mesmo não gosta muito, né? Engraçado, Ed Mota não gosta muito dos primeiros trabalhos, e foi esse que realmente influenciou. Hoje, os novos dele servem muito mais para eu estudar, né, a música, mas artisticamente me inspirou muito mais os anteriores, que era o trabalho comercial dele, que é engraçado, né? Mas estava introduzido sim ali a arte, mandando fazer ele, vamos lá, toque de caixa. Mas o meus primeiros instrumentais é muito parecido com um CD instrumental que depois que ele fez. Olha que engraçado, né? Eu comecei muito primeiro, antes dele, e a gravar esse tipo de coisa, e muito parecido quando ele gravou. E o que acontece? Aí eu vou falar, que você falou de instrutor, né? Eu sou produtor musical, né? E o produtor musical é como se fosse um maestro, aquele cara que alguns nem músico nem canta, mas ele faz uma direção super boa. E se você tira o produtor musical, acabou a banda, acabou o cantor. E o cara não canta nada, nem sabe o que é música. Mas ele sabe dirigir a coisa, né? Então, o fato de eu não ser o maestro em si, ser uma pessoa que, se você botar três pessoas para cantar dividindo vozes, olha, pelo incrível que pareça, eu perco a minha voz. Que doideira! Eu consigo fazer back vocal sem ouvir as outras vozes. Eu passo no piano, sei lá, vou fazer um dueto aqui, né? Ver que eu fiz dueto com piano. Loucura isso. Então eu sei. Só que se botar gente para cantar comigo, daqui a pouco eu tô entrando na voz do outro. Mas eu sei falar para você qual é a melhor divisão, a intensidade, como é que você. Então, esse é um trabalho. Tem hora que eu deixo de ser músico, viro leigo e viro só um produtor musical. E aí, o que aconteceu comigo? Eu, durante um tempo, eu trabalhava nos estúdios das pessoas e eu não tinha segurança. O pessoal, Eduardo, você já é um produtor musical, você é um técnico de áudio, vai pro seu estúdio, cara. Eles me expulsavam para eu ter meu estúdio. E eu falei, cara, mas não tem grana, né? Aí eu montei na favela mesmo. Foi engraçado, aí eu comecei em 93. E aí a galera que já gostava de mim nos estúdios por aí, tudo quanto é lugar, eles vieram atrás de mim. Então, na porta da minha casa tinha uma boca de fumo. Olha que doideira. A galera passava pelos caras armados para ir na minha casa gravar, para eu fazer a direção musical. Agora, que engraçado, por que tinha no estúdio dos meus amigos lá, tal? Porque lá era a hora, e era muito comercial. E lá em casa a gente ficava horas, virava madrugada fazendo negócio, fazendo arte. Cara, o cara passava num montão de gente armado. Tinha alguns casos que todo mundo lá, né? Muitos que estavam ali na boca foram criados comigo, né? Foram meus amigos de escola. E eu falava assim, cara, vai chegar uma galera aí, poxa, é dos Estados Unidos, cara. E eles vêm, pô, vai ser estranho eles passar. Não, fala a hora que for, a gente sai, eles passam, e a hora que for embora, você fala, a gente sai, e eles vão embora. Eles não vão ver a gente armado. Olha que doideira, né? E mesmo eles sabendo disso, eles iam lá. Então, tipo assim, foi engraçado, né? Que eles viam, cara, a gente quer melhorar essa ideia do back, a gente quer melhorar, a gente não conseguiu. Cara, o cara vinha dos Estados Unidos. Lá tem um montão de coisa boa, mas a gente conseguia fazer arte aqui
né? E assim vai. E aí o beatbox, ele me ajudou muito, não só esse beatbox tradicional, mas aquele beatbox muito mais usando técnica de coral, essas coisas assim, entendeu? Que aí eu comecei a fazer back vocal nos trabalhos. Só que eu fazia sozinho. Eu fazia do baixo ao soprano, sozinho, entendeu? Uau. Loucura total. Eu fazia lá tal, e aí, mas sem ouvir a outra voz, tá? Eu mutava, aí gravava outra, quando eu abria a outra, estava certinho lá na outra lá. Rapaz, e aí eu comecei a cantar também, aí depois a gente montei uma banda com meus amigos de infância, que é uma banda gospel, e a gente começou a se apresentar absurdamente quase todos os dias da semana. Então eu gravava e se apresentava, gravava e se apresentava. E aí eu comecei com uma estupidez, que a gente vai aprendendo. Sal, gargarejar com limão, mel com não sei o quê, gengibre, bota não sei o que, álcool para queimar a garganta que melhora. Realmente, gente, eu tava assim, fazia o aquecimento, fazia o negócio, minha voz revoltava de novo. Comecei a ficar rouco, começou a dar aquela coceira na garganta, até que um dia eu fui num festival de música, e ali foi a última vez que eu cantei. Foi terrível. Eu peguei, cantei oitavado, que eu gostava muito de cantar no falsete oitavado, e falei, aquele negócio lá em cima. Cara, terminei de cantar, falei, sentei e fui de montar o teclado e tal. Quando eu fui tentar falar, não consegui falar. Tava mudo. Terrível isso. E aí eu, cara, que estranho, não consigo falar. É assim mesmo, eu não consigo. Aí eu, pô, peguei meu própolis, mel, jogando na garganta. Cara, aquilo começou a pegar fogo e minha voz não vinha mais. Cara, é como você ficar cego. Não tem explicação. E aí eu peguei e, né, achando que no outro dia levantar melhor, no outro dia sem voz de novo, não conseguia falar. E aí minha voz foi, durante a semana foi voltando de aos poucos, eu tomando um montão de negócio e tal. E aí finalmente eu me rendi, fui ao médico, né? E foi lá no Pedro Ernesto, quando eles olharam minha corda vocal estava destruída, cheia de bolinha, toda destruída. E aí a médica falou assim: tá vendo esse montão de gente que está sentada aqui? A maioria são professores, eles deram um grito e ficaram mudo, entendeu? E aí fui tentando fazer, sempre aquela esperança, né? Vai voltar que nada, não conseguia, sempre ficando rouco durante a semana. Continuei na parte de tocar tal, mas aí eu botei na minha cabeça, não vou cantar mais. Aí eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça, falei, não vou cantar mais tal, e perdi, acabei, eu estraguei, e me conformei, mas continuei fazendo tratamento. E ela falou: olha, você vai fazer uma raspagem na garganta que vai mudar seu timbre de voz. Ou você vai tomar esse comprimido, vai fazer exercício para você voltar de novo a falar. E aí eu falei, não, eu não quero mudar o timbre da minha voz, que eu não sei como é que vai ficar, né? Ela vai, de repente pode ficar com uma voz fininha. Sei lá, não sei, a gente não consegue dizer. Falei, bom, então eu vou pagar o preço alto. Eu vou tratar com medicamento e vou fazer os exercícios. Sendo que cada comprimido custava R$ 50 e não tinha em todos os lugares. Falei, hã? Ela falou assim, ou então você vai fazer só o exercício. Falei, bom, vamos só no exercício? Vamos, vamos. E aí eu aprendi a falar que, na verdade, a minha voz é essa daqui, ó. Minha voz é essa. Só que eu fiz os exercícios, aprendi a impostação e hoje eu falo assim, hoje eu consigo falar muito alto, fazer uma série de coisas, mas isso aqui é uma educação vocal. Então, para você que não faz aquecimento, desaquecimento de voz, não faz vocalize e fica simplesmente cantando, eu aconselho, já vi pessoas perdendo voz, eu aconselhando isso, né? E aquilo que eu aprendo com as pessoas que se deram mal, né? Só que eu conselho com as pessoas, elas não querem seguir meu conselho, aí quando se dá mal, aí fica deprimido. Porque olha só, o cara só canta, nem toca. Pelo menos eu fazer um montão de coisa. Eu posso substituir e o cara que só canta. Né? Olha que loucura, o fundo do poço que a pessoa chega. E para alguém que acha que isso é frescura, gente, está falando de arte. É a verdadeira alegria da pessoa. Quando você perde aquilo, toda vez que eu falo quando eu perdi a voz, é uma emoção que eu não consigo descrever para você, entendeu? Então, é importante sim. Aí, vamos lá. A arte sozinha, lembra que ela falou? Ela quebra a regra, ela não tem ética, ela não tem... Isso é bom? Nem sempre, entendeu? Porque você pode ser preso. Ah, eu vou falar na letra da minha música o que eu estou sentindo. Beleza, só que você vai moralmente atingir alguém e eticamente vai atingir outra pessoa. E aí, eu posso cantar só para mim dentro de casa, gravo e fico ouvindo no fone. Pode, entendeu? Porque a arte ela é transgressora mesmo. Então, tipo assim,
Ah, não quero nem saber, eu vou cantar mesmo todo dia, eu estou me sentindo bem, é arte. Tá, beleza, você está sendo feliz, mas você pode pagar um preço alto, porque ela não está seguindo uma ética que está dizendo lá que você tem que ter limites para isso. Eu vou citar uma artista aqui como referência, né, que eu posso falar, porque muitas das pessoas que cercam ela, inclusive uma das fãs dela, número um, é uma das minhas clientes também, ela da Ivete Sangalo, né? É um grande exemplo. Se você quer saber como cuidar da voz, como fazer técnica vocal, Beyoncé e Ivete Sangalo. Veja lá que elas têm a idade que têm e mantém a tessitura da voz, a leveza, a qualidade absurda da voz. E uma coisa que eu quero falar para vocês, tá? Ivete não canta com playback, não canta com automação de mesa de som para fingir que ela está fazendo show e entra a voz entrando e saindo. Não existe esse negócio, porque ela cuida muito bem da voz. Pode ser que aconteceu, gente, uma vez ou outra, porque ela estava muito rouca, que é ser humano, lembra que eu falei? E ela tinha que fazer um show, teve que fazer isso, mas não é uma regra. Ela faz o show dela assim, mas ela tem aquece e desaquece voz. Então, se você quer aprender o certo, imite quem está dando certo. Exatamente. Aí, mais uma vez, aprender pela experiência do outro, né? Observando, ouvindo e coletando, imprimir, repetir aquilo que de fato está dando certo. Só, eu Eduardo, voltei a cantar, eu voltei a cantar, eu voltei a é, cantar de brincadeira, eu voltei. isso é Tem ótima 2 anos, notícia. 2 anos eu voltei, tem até alguns vídeos meus testando os meus microfones, porque eu chamava gente de fora para poder cantar. Eu voltei a cantar e fiz um instrumental vocal em homenagem. Futuramente eu vou te mostrar. Quando minha voz voltou. Não voltou 100%, não consigo fazer oitavado, não faço falsete, mas eu voltei a conseguir cantar, tanto que eu cantei lá. É. Parabéns pra você. Dá pra ir. Maravilha! Olha, eu vou aproveitar que você está no embalo e vou pedir, né, até para a gente poder concluir a nossa entrevista, pelo tempo que a gente tem, vou pedir para você finalizar com uma música, claro, né? Vamos Ah, finalizar com o artista fazendo o que ele faz de melhor, que é a sua arte. tá. Eu vou tocar mais uma música aqui, que também foi feita para casamento por encomenda, também para outra noiva que me pediu. Né? Eu tenho várias composições. Essas músicas eu toquei em muitos casamentos depois. E as pessoas chamavam, eu gostei daquele casamento que você tocou, vou tocar na outra. Pasme, que tem pessoas que chegavam assim, pianista, e falavam assim, olha só, me falaram que você compôs uma música de piano, mas olha só, isso não é profissional não, tá? Isso não tá profissional não. Depois vou marcar um dia para eu te passar uns bizus. Eu falei, não, tudo bem, beleza. Não vou marcar, gente. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver de profissional. Se eu botar uma coisa profissional aqui, né? De repente você está ouvindo uma coisa de piano, olha, não sei o quê. Não, se eu botar profissional, estraga, porque isso aqui é isso aqui, é a minha expressão, entendeu? Essa música aqui é chamada A Outra é Enlace de Amor, essa é a Romântica Voz.
Maravilha! Parabéns! Pedir para que você se despeça, para que a gente possa fazer um Vive la France e que você volte em outros momentos para brilhantar ainda mais esses eventos incríveis culturais que a gente promove junto à Confederação Internacional do Livro, a quem eu sempre agradeço. Eduardo Pinheiro, muitíssimo obrigada por tudo, viu? Excelente momento aqui, momento muito especial com a sua arte e obrigada. Ok, se vocês quiserem achar meus trabalhos na internet, no Spotify, tudo, tem lá. Eduardo Pinheiro, meu álbum mais trocado é o Ilha. Então você bota Eduardo Pinheiro Ilha, que aí vai aparecer todos os outros álbuns. Eu acabei de lançar agora também, a Vevo comprou um vídeo meu, um videoclipe em homenagem aos meus 50 anos de idade. Eu tocando todos os instrumentos. Então, gravei uma filmagem eu tocando bateria, baixo, escaleta, piano, tudo junto. E aí você bota lá na Vevo, lá, Eduardo Pinheiro Vevo, e aí vai aparecer lá esse vídeo lá, eu tocando todos os instrumentos aí. Eu estou estreando aqui, tá? Porque eu não publiquei para ninguém ainda, ninguém sabia. Então, vocês estão sendo os primeiros aí a saber desse meu clipe novo aí pela Vevo. Perfeito. E muitíssimo obrigado por tudo. A gente volta então em outra ocasião com outra feira, mas esse foi Eduardo Pinheiro. Muito obrigada. Muito obrigado.